a gente teve duas coisas que aconteceram no Ninho do Urubu. Primeiro, a reunião, né? A reunião do Rodolfo Landim com o Sampaoli. O Rodolfo Landim, segundo a minha amiga Raíza Simplício, fiz um podcast com ela mais cedo hoje, ele chegou ao CT por volta de 7 horas da manhã, o Landim, e foi tomar café da manhã com o técnico Jorge Sampaoli, tá? E ela confirmou aquela minha informação que nas últimas semanas ele tem sido mais presente no Ninho. Lembra que eu falei que ia ser mais... Isso aí aconteceu. Tudo se confirmando. Aí a gente teve uma informação, a gente já começar trazendo notícia para a galera sobre essas questões de reunião, depois a gente vai falar em mercado da bola. A gente teve a questão das reuniões hoje dos jogadores também. Teve reunião dos jogadores e reunião do Landim com o Sampaoli. A gente sabe que há um fechamento do Landim com o Sampaoli, que ele segura o Sampaoli. O Braz fica ali, não sabe o que quer, né? Mas, na verdade, quem segura o Sampaoli é o Landim. E aí teve a informação confirmada pelo GE, mas que a informação inicial é da jornalista Mônica Alves. Ela conseguiu a informação com relação à reunião. O que ela postou foi o seguinte: reunião entre jogadores sem Sampaoli. Antes do treino desta sexta-feira, jogadores do Flamengo fizeram uma reunião a portas fechadas no Ninho do Urubu, que durou cerca de 1 hora. 1 hora, Pedro. 1 hora. Jorge Sampaoli e comissão técnica já se encontravam no gramado e não participaram do bate-papo. Ou seja, ficaram esperando os jogadores para o treino. A lavação de roupa suja aconteceu às vésperas da finalíssima da Copa do Brasil. O Globo Esporte trouxe o seguinte, né? Que eles solicitaram privacidade e fizeram uma reunião sem a presença deles e sem Marcos Braz e Bruno Spindel. A conversa entre os atletas realizada no auditório do Ninho do Urubu, que teve 1 hora, foi antes do treino, como a gente passou, ia começar às 10, começou às 11. Os membros da comissão técnica do Sampaoli aguardaram no campo os jogadores encerrarem a conversa. Tá? O penúltimo treino antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, infelizmente, ficou marcado com distanciamento entre o técnico e o elenco e constrangimento. E aí eu te pergunto, Pedro, seria isso os jogadores resolvendo, lavando roupa suja, porque tem racha no elenco mesmo? Gabigol diz que não, mas a gente sabe que tem. A gente sabe tem. Entendeu? Falou um monte de besteira pro Eric Faria, adora falar besteira, mas a gente sabe que tem, tá rachado. Eu acho até que essa entrevista que ele deu aí, eu tava pensando, seria uma grande oportunidade de alguém perguntar: e aí, Gabriel, o Flamengo, desde que você falou com o Eric Faria, virou Big Brother ou não virou? Acho que seria uma boa pergunta para ele. Não, eu vou te fazer uma pergunta. O que você achou dessa reunião? Você acha que isso aí é para se fechar, resolver e vamos jogar por nós mesmos, esquece Sampaoli? Eu tô achando que é isso, hein? Eu tô achando que é isso, tá? Tipo assim, você tá aqui, o Landim quer você aqui, mas nós vamos jogar por nós mesmo. E eu prefiro que seja assim. Que o Sampaoli, pra mim, par da olho, acabou. Esse cara acabou, velho. Acabou. Não, depois de... Assim... Tenta segurar par da olho, tenta segurar votação que perdeu, o cara tenta segurar só pra empurrar mais pra frente, vai perder do mesmo jeito, a não ser que, né, consiga levar muita gente lá para votar. Cara, o Landim, ele falou que tudo que ele não faria era proteger pessoas, como o Bandeira fazia, que ele falou, e não segurar pessoas em cargos que não estão funcionando. Ele faz todo o contrário do que ele falou, Pedro. Cara, eu acho que depois desse jogo da quarta-feira, para mim, acabou o São Paulo no Flamengo, cara, porque o que ele fez ali, a invenção que ele fez, botar Davi Luiz de volante, botar Thiago Maia de lateral esquerdo, cara, isso aí qualquer treinador jamais faria uma loucura dessa. O cara teve 10 dias, 11, 12, sei lá, 2 semanas para pensar nisso. Ah, não, porque ele perdeu o Felipe Luiz, botasse o Léo Pereira. Mas, enfim, a gente já comentou muito sobre isso desse pós-jogo. Olha só, estão falando que a informação é minha aí da reunião do Landim com o Sampaoli. Foi um café da manhã. E a informação não é minha, eu deixei claro. A informação é da Raíza Simplício. Tá? Uhum. O pessoal já falando aí, não é minha informação. Desculpa, Pedro. Não, pois é. E sobre essa reunião dos jogadores do Flamengo, eu não tenho a menor dúvida, Gabriel. Claro que a gente não estava lá dentro do auditório para escutar o que eles estavam falando, mas é evidente que eles devem ter tido uma conversa nesse sentido, né? O técnico não fez parte da conversa, não foi convidado,
E eles devem ter se fechado ali, ó, rapaziada, vamos correr por nós, tá? Porque tem o título da Copa do Brasil. E esse cara aí, meu amigo, esse cara vai embora, né? Pelo jeito, ele vai embora no final da temporada. Para mim, Gabriel, sinceramente, pouco me importa se os jogadores vão correr pelo Sampaoli, vão correr pela torcida, vão correr por ele mesmo. Eu quero que eles corram, independente do motivo. Eu quero que eles corram e vençam o raio do título da Copa do Brasil. É isso que a torcida do Flamengo quer. Seria legal se eles corressem pela torcida do Flamengo? Seria maravilhoso. Porque a torcida do Flamengo ela fez um movimento nas arquibancadas para essa final contrário que a diretoria do Flamengo fez, que foi de esvaziar, acabar com a festa da final, botando o preço do ingresso lá em cima. A torcida do Flamengo se mobilizou com vaquinhas, artistas, torcedores rubro-negros, influenciadores. Mais ingressos foram cancelados. Sim, mais ingressos foram cancelados. Você fez a sua parte, participou da vaquinha, eu fiz a minha parte, outras pessoas do meio do Flamengo, do futebol, fizeram a parte também, então a gente se mobilizou por essa final. Esses jogadores, eu não acredito que eles corram pela torcida, tá, Gabriel? Eu não acredito nisso. Se eles tiverem que correr, eles vão correr por eles mesmos, pela carreira deles e pela história que eles têm no Flamengo, que pode ser manchada se eles protagonizarem um vexame nessa final de Copa do Brasil, que seria mais um nesse ano de 2023. Então, Tony, é isso. Por que eles vão correr, eu não sei. Eu quero que eles corram e vençam o raio do título da Copa do Brasil. E outra, tinha informação aí que tinham 2.500 ingressos disponíveis para venda. O que acontece é que o Flamengo perdeu, tomou uma goleada do Atlético Paranaense de 3-0. Naturalmente, muito torcedor do Flamengo deve ter feito um sacrifício descomunal para comprar o ingresso, de repente até deixando de comprar alguma coisa que a pessoa queria. Tem gente que deixa, rapaz, não vou comprar tal coisa porque eu vou querer ir no jogo. A pessoa tem que escolher. Eu hoje tive uma conversa com o empresário do Arrascaeta, o Daniel Fonseca. A gente teve algumas informações. Ele tá dando as declarações lá no Uruguai, meio esquisita. Na verdade, teve uma notícia também que a Arrascaeta recebe proposta surreal para deixar o Flamengo. Aí aqui falaram que o empresário que tem uma proposta do Al Nassr pelo Arrascaeta, time do Luiz Castro, falou depende do humor dos caras, o céu é o limite para eles. E aí saiu essa notícia da proposta aí do Al Nassr, e aí ele confirmou, tá? Mas eu vou falar o que ele falou para mim, mas vamos lá primeiro na notícia aqui que saiu. Em entrevista aí ao jornalista uruguaio Bambino Etchegoyen, do portal Esporte 890, Daniel Fonseca, empresário Arrascaeta, revelou que o futuro do craque será definido no fim do ano. Vamos esperar até dezembro para definir o futuro. Há ofertas da Europa e da Arábia Saudita. Olha aí, confirmou a oferta do Al Nassr. Até agora, ele sempre optou por ficar e melhorar sua situação. Por agora, está tudo calmo. Eu entrei em contato com o Daniel Fonseca e ele deixou claro que respondeu apenas que não sabe o futuro, como não sabe o futuro do Sampaoli, o futuro do Braz, o futuro da gente, o futuro de... Ele não sabe o futuro, né? E aí ele fez questão de salientar que o Arrascaeta acabou de abrir um comércio no Rio de Janeiro, tem uma confeitaria, é feliz de morar no Rio de Janeiro, gosta de morar aqui pra caramba, né? E que ele tá muito feliz, tá muito tranquilo aqui. Que se ele falou comigo desse jeito, tá? Que se alguém quiser vender o Arrascaeta, não é o Arrascaeta que está querendo sair. Ele busca contratos melhores para o Arrascaeta. Mas se tem alguém que possa querer vender ou aproveitar, sabendo que daqui a 2 anos não consegue mais vender porque já está numa idade ruim para vender, se alguém vender, é o Flamengo, tá? Se alguém vender o Arrascaeta, é o Flamengo. A vontade do jogador é ficar. Ele já tem contrato até 2025, né? 26. 26. Até o final de 26. Tem mais 3 anos aí. Além desse ano de 2023, mais 3 anos. Tá tranquilo e daqui a pouco, daqui a 1 ano, ele pode começar a pensar em renovar mais 2 com o Flamengo e aumentar o seu salário. Porém, nesse momento, a intenção dele é ficar. E aí ele deixou claro que se o Arrascaeta hoje sai do Flamengo, é muito mais porque o Flamengo também tem o desejo de vender o jogador, entendeu, Pedro? Não, entendi. Mas aí
Se alguém no Flamengo pensar nisso, é uma loucura, né? E eu não A acredito. proposta, né? O Flamengo rejeitou 120 milhões. Sim, e também ano que vem, ano eleitoral, duvido que isso aí vai de repente acontecer, porque aí é um tiro no tiro, um tiraço no pé. E pelo que O eu tô Flamengo vendo. pagou 70 milhões nele, não foi? 70 milhões, né? Hã? O Flamengo pagou 70 milhões nele, né? Foi 16 milhões de euros, mas eu não lembro na Na época, época 70, qual 70. era a cotação. Mas independente se o Flamengo não vender, porque tem que revender, porque o Flamengo já pagou, o De Arrascaeta já se pagou, gente. Só a quantidade de títulos que ele fez o Flamengo ganhar, de premiação, disso aí já tá pago. Esportivamente ele pagou. Sim, já tá pago. Isso aí não tem que ter preocupação. Eu tô até vendo aqui, a multa dele é 50 milhões de euros. Dificilmente qualquer clube vai conseguir pagar essa multa rescisória dele aí, porque no Brasil até não tem transações de clubes brasileiros que venderam jogadores para fora com esse valor. Então acho difícil isso acontecer. Ele deu, de certa forma, né, Gabriel? Ele dá umas declarações lá no Uruguai e depois fala contigo. Não tem nada, mas. Respondi porque tinha que responder e tal. Enfim, quer valorizar, de certa forma, valorizando o jogador, né? Eu acho que nem precisa, porque o De Arrascaeta é um cara, porra, é o melhor jogador do Flamengo, não tem a menor dúvida. Deve ser o maior salário do Flamengo hoje, deve ser o De Arrascaeta, sem dúvida nenhuma. Depois da renovação do Gabigol, não sei como é que vai ficar. É um cara que o clube valoriza muito ele, a torcida valoriza muito ele, ele é feliz. O próprio Rafael Sobis, não sei se chegou a ver falando lá no Charla. Falou que ele era tímido mesmo, aqui no Flamengo ele se soltou. Isso, ele falando, o que o Rio de Janeiro faz com as pessoas. Então, o De Arrascaeta, ele é um cara que ele pegou essa vibe do carioca mesmo, ser um cara mais relax, mais despojado, que conversa com todo mundo, né? Deixou um pouco a timidez de lado. Então, acho que ele é super feliz aqui. Acho que ele tem que continuar muito tempo aqui, porque é um craque. O craque do Flamengo é ele, De Arrascaeta, claro. Pedrão, passar para vocês aí que olha só, a gente tem aí clubes interessados nos jogadores do Flamengo, tá? São vários jornalistas diferentes trazendo que agora o Atlético Mineiro também, além do Cruzeiro, o Atlético lá em Minas tem, Corinthians, São Paulo, Fluminense, Internacional, e lá em Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro, conhecedores do futebol do Everton Ribeiro, as duas equipes querem contratar o Ribeiro, tá? De acordo agora com o canal Alvinegro Rap Show, o clube de Belo Horizonte, assim como o Cruzeiro, ofereceu também salário acima de R$800 mil mensais ao Everton Ribeiro, tá? Além de vínculo de 2 temporadas. No Flamengo, fala-se numa possibilidade de um contrato oferecido a ele de 1 ano, tá? O salário dos caras é melhor e o contrato é maior. Então, Pedro, é o que eu te falo, vai ter que ser no amor, porque o Everton Ribeiro, os filhos dele são flamenguistas fanáticos, né? O Totói e o Baby Guto. Os Baby já não é mais Baby, né? Agora o Baby é o Totói. Mas os dois são fanáticos pelo Flamengo. O pai, com certeza, não vai querer magoar as crianças. A criança não vai entender muito essa saída dele para um outro clube. A gente tem que apelar para o lado sentimental, né? Não tem jeito. E eu acho que o Flamengo não vai subir muito o número de anos, não. Eu acho que ele vai ter que ir pelo emocional, pelo sentimental, para fechar com o Flamengo essa renovação. Você concorda comigo? O Everton Ribeiro, cara, ele é um jogador que hoje eu acho que é reserva. Não sai. Oi? Eu acho que ele não sai. Não, acho também que ele não sai. O Everton Ribeiro, ele é um jogador que hoje ele é um reserva do Flamengo, né? Ele é até um pouco tá acontecendo com ele o que aconteceu com o Diego, que ele é um capitão que dá reserva hoje, né? Ele entra, ele pega a faixa de capitão e coloca ali para utilizar. E é um jogador, cara, que cada vez mais vai ser usado em momentos específicos ali, em contextos de partidas ali. Naturalmente, acredito que ele é um cara maduro, acho, para entender isso, que o salário dele vai diminuir, porque é um jogador que está chegando ao fim da carreira. Não estou dizendo que ele vai encerrar a carreira agora, mas tá chegando ao fim da carreira, bicho. O desempenho caiu, a questão física cai, isso aí é natural de todo jogador, então acho que ele precisa ser maduro e entender isso.
Acredito também que o Flamengo deve fazer a proposta para a renovação de mais um ano de contrato, mas, Gabriel, eu acho que o Flamengo ele tinha que fazer uma reformulação geral, sabe? O Everton Ribeiro ainda é um jogador que pode te entregar, mas em momentos específicos. Ele não é mais aquele cara que vai jogar os 90 minutos, não é, sabe? Olha só, para a gente fechar aqui, a gente teve também o Jorge Nicola, mas eu vou falar o seguinte: o mesmo Jorge Nicola falou do Grêmio, né? Veio lá do Sul, mas ele também falou do Grêmio Gabriel, interessado no Bruno Henrique. Não, rapidinho, o Nicola falou do Grêmio, outros falaram do Grêmio, e o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, falou em on comigo, não falou em off, não, em on, e desmentiu a notícia do Grêmio. Depois o dirigente do Grêmio, lembra? O dirigente do Grêmio veio também desmentiu. Agora o Jorge Nicola está falando que o Corinthians quer contratar o Bruno Henrique. Eu não acredito, irmão. Desculpa o Jorge Nicola. Eu não acredito. E para mim, eu vou falar o seguinte: o Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. O Flamengo não vai. É ano eleitoral ano que vem, você falou tudo. Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. Eles não vão dar esse mole. cara, o Corinthians está vendendo todo mundo aí, cara. O Corinthians tá mal pra caramba aí. Os caras estão vendendo todo mundo pro Zenit. Já venderam mais de meia dúzia de jogador pro Zenit. Vendeu o Roger Guedes. O Roger Guedes, que era o melhor jogador dele, saiu de lá. O Renato Augusto tá no banco lá. Tá terrível o Corinthians. O cenário financeiro do Corinthians é um horror. Eu acompanho as notícias. É terrível. É mais de juntando o estádio, é mais de 1 bilhão de dívida. Então, todo respeito aí ao Jorge Nicola, mas não faz sentido. E o Bruno Henrique também não ia querer vai manchar a história dele no Flamengo para jogar no Corinthians. Então, eu não acredito nisso, não. Eu confio, eu acho que ele vai renovar com o Flamengo. Eu só acho que, de repente, isso aí poderia ser uma situação antecipada já, até para evitar esse tipo de burburinho. Mas eu acho mas não que vão só depois da final. só depois da final. Ó, o Claudio tá falando que até o Corinthians já desmentiu essa história. Pô, é complicado, cara. Eu não gosto É mais de fácil o desmentir. jogador deles lá vir para o Flamengo, que se fala aí na possibilidade do Bruno Mendes, do que o Bruno Henrique para o Corinthians. Concordo. O Bruno na verdade, o Bruno que vai ser negociado é o Bruno Mendes, e não o Bruno Henrique. Cristiano Reis falando aí. Fala, Papa. Como é que é? Falou em tromba, o Papa prestou atenção. Pô, lá ele. Lá ele. O sem nome. Até acredito que o Curica queira o Bruno Henrique, mas querer não é poder. Verdade. Pedrão, é isso. Uma boa sexta aí pra você, pra galera toda que tá aí. Vai tomar aquele gelinho hoje, não? O Bruno Moura mandando aí, Papa até o cara. Tamo junto, irmão. E aí, Pedrão, vai tomar aquele gelinho hoje? Vai fazer hoje é dia, né? Tomar um esquinho, tomar uma paradinha. Porque domingo é dia de se estressar. Quer uma carne lá em casa? Se quiser, daqui a pouco eu tô indo pra lá. Dá pra ser, vou ver aqui. Dá pra ser. Fazer um churrasquinho, tem lá. O problema é que eu acho que eu não descongelei, não, mas aí eu passo ali e compro a carninha. É tempo. Pô, hoje sexta-feira pede, né? E outra coisa, pessoal perguntando da Micróbia, que é a minha cachorrinha, que na verdade o nome dela é Naoki, né? E aí, tá bem ela? Micróbio arrumou um problema hoje pra vida dela, rapaz. A Beli colocou a comida pra Zoca, caiu uma comida no chão, um pouco da comida da Zoca no chão, e a Zoca tá comendo, mas tá com o olho na comida que tá no chão. A comida que botou pra ela no pote e a que caiu no chão é dela. Pô, cara, a Naoki, a Micróbio, não foi lá pegar a comida no chão, cara? Meu irmão, tomou-lhe um passa fora, tomou uma mordida na cabeça. Por sorte não machucou muito, mas ficou meio inchadinha aqui assim. A bichinha ficou 2 horas chorando. 2 horas. Mas é aquela coisa, né? O cachorro tá educando o outro, né? A mais velha tá educando, porque um cachorro a gente sabe, né, que não pode comer a comida do outro, o pote do outro, né? Tem isso também, né? Tadinha da bichinha, tão pequenininha. É complicado. Mas vamos com tudo. Valeu, a gente vai se falando aí, meu irmão. E obrigado aí, galera. Se inscreve nos canais aí. Até que bateu legal, né? Esses tempos aí, tá complicado, bateu legal. Bateu legal. Chegou a 3 e quase 3.300. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, até mais.